Nós vamos agora, meus amados, meditar na palavra do Senhor. Então você agora já liga comigo, fica ligadinho, porque tenho manjado, Senhor. A mesa está posta, os anjos estão já nos servindo desta mesa. Você que está sedento, a fonte de água já está jorrando. Eita glória! A fonte de água já está jorrando. Eita mistério de Deus! Deus tem bálsamo, tem refrigério para o nosso coração nesta noite. Há uma esperança para você, há uma esperança para mim, há uma esperança para todos nós. Eita glória! Aleluia! Põe a mão no seu coração agora e profeticamente você vai repetir comigo. E aquilo que você vai repetir comigo, você vai falar para a sua alma. Sua alma, você vai repetir com seus lábios, você vai verbalizar, mas você vai falar para a sua alma enquanto você estiver verbalizando. Diga agora, em palavras, para a sua alma ouvir: há esperança para mim. Diga bem forte: há esperança para mim. Eita glória, aleluia! Você que talvez está aí desesperançoso, você, minha irmã, que está aí sem esperança. Pastor, eu já não tenho mais esperança nenhuma. O Espírito de Deus manda dizer: há uma esperança. Sim, há esperança para cada um de nós. E essa esperança se chama Jesus. Há um ditado popular que diz assim, que a esperança é a última que morre. Eu não gosto desse ditado, porque a minha esperança morreu, ressuscitou e reina para todo sempre. E essa esperança é Jesus Cristo. E ela já morreu. E ela morreu para que eu e você tivéssemos esperança nele. Aleluias! Então, quando você ouvir alguém dizer isso, a esperança é a última que morre, você diga assim: a minha esperança já morreu e já ressuscitou, e ela se chama Jesus Cristo, o enviado de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 7, nós vamos meditar neste texto. Louvado seja o Senhor. Aleluias. Aleluias. Eita glória. Eita glória. Irmãos, a gente não segue uma liturgia, a gente segue o Espírito Santo de Deus. Eu quero te contar um testemunho. Eu já disse para você que aqui nós não trabalhamos com liturgia, que nós trabalhamos no Espírito Santo. Eita glória! Ou melhor, é Ele que trabalha em nós. Glória a Deus. Em 2013, novembro de 2013, o meu filho mais velho, meu primogênito, hoje com 40 anos, ele sofreu um terrível acidente. Algo muito triste, muito triste. E por 11 dias, o meu filho ficou em coma. E os médicos nos disseram que o estado dele era gravíssimo e se ele saísse daquele quadro, ele não ia andar. E todos os dias nós íamos ali para aquela UTI e ele entubado, e eu cantava este hino para ele todos os dias. Eu chegava bem pertinho da cabeça dele e eu começava a cantar: a esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, há esperança para você. E este hino dizia tudo com que ele estava vivendo naquela situação. Parece que aquele hino tinha sido feito para ele. Era o retrato da situação que ele estava ali naquele leito. E eu, todos os dias que ali chegávamos, nós cantávamos. E meus queridos, não demorou muitos dias. Ele já tinha saído do coma, já tinha ido para uma outra sessão de tratamento intensivo. E depois chegou o dia da alta, trouxemos ele para casa numa cadeira de rodas. E o médico dizendo, provavelmente ele não anda mais. E trouxemos ele para casa na cadeira de rodas. Com 15 dias, o nosso filho já estava andando. Já estava em cima dos seus pés, caminhando para a glória do Senhor Jesus. Meus amados, eu não sei como você está hoje.
Eu não sei como está a sua vida, como tem sido. Talvez você esteja vivendo dentro de um contexto onde você perdeu a esperança. Talvez você não esteja hoje, neste momento, dentro de um quarto de UTI fisicamente, clinicamente dizendo, mas a sua alma se encontra nessa condição. O seu coração está nessa condição. Talvez você está respirando por aparelhos espiritualmente falando. Levantar de manhã para você talvez tenha sido um grande desafio, porque o desejo muitas vezes é de você ficar ali quietinho. Você levanta no automático. Talvez você tenha vivido nesses últimos dias exatamente no automático. Mas eu continuo dizendo, há uma esperança para você. O inimigo de nossas almas, talvez ele está dizendo para você que está tudo perdido, acabou, não tem mais esperança, não tem mais jeito. Mas há esperança para você. Ainda que o tronco esteja morto na terra, jogado na terra, abandonado por todos. Todos passam e olham, não tem mais esperança. Todos olham a situação e talvez, quem sabe, até eles balançam a cabeça de pena e diz, coitado. Mas os olhos do Senhor, que são como chamas de fogo, está te contemplando nesta hora de labar, subianai nos cantorébias. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo e Ele contempla os bons e os maus na terra. Se Ele contempla os maus e usa de graça, bondade e misericórdia, Ele vai deixar de usar de graça, bondade e misericórdia para com você, que é serva fiel do Senhor? Deus está trazendo alento para o seu coração. Continue ligados, porque nessa linha, neste lugar de refrigério, que o Espírito de Deus quer nos levar nesta noite. Nós vamos seguindo aqui, porque grande é o mistério de Deus para o nosso coração nesta noite. Aleluias! Eu posso sentir, meus queridos, eu posso sentir o Espírito de Deus entrando aí agora, onde você está, e indo de encontro às suas mazelas, indo de encontro à sua dor. Minha irmã, Ele está contemplando a sua lágrima, Ele está contemplando o seu gemido. Ele está indo agora, neste momento, de encontro às suas aflições. Você não está só, você não é órfão, você não está desamparado. Ainda que todos tenham te abandonado, mas Jesus permanece sempre fiel e Ele te tem guardado, cravado na palma das mãos. Oh, Rabá, súbia. E a Bíblia diz assim, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 7. E você vai entender dentro destes versículos que nós vamos ler. Por quê que nós podemos crer no amanhã? Por que nós podemos declarar sempre que há uma esperança? Porque aqui nesses poucos versículos, nós vamos ver a imensidão da revelação, da esperança que Deus nos deu através do seu Filho amado Jesus Cristo. Aleluias! E nos diz assim, a palavra do Senhor ao nosso coração. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse, vão e preparem a refeição da Páscoa, para que comamos juntos. Onde o Senhor quer que a preparemos? Perguntaram. Ele respondeu, logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Na casa onde ele entrar, diga ao dono. O mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Repita comigo, já está arrumado. Eita glória! Prepare ali a refeição. Eles foram, encontraram tudo como Jesus tinha dito. E ali prepararam a refeição da Páscoa. Quando chegou a hora, fiquem ligados, quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Repita aí no seu coração. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos, vamos mudar aqui os apóstolos para a igreja? Quando chegou a hora, Jesus e a sua igreja, Rabá, sob a terra, tomaram lugar à mesa. Você pode entender isso? Irmãos, há uma unção de Deus descendo. Há uma unção de Deus descendo neste lugar. Obrigada, Jesus.
Quando chegar, eu vou repetir. Quando chegou a hora, Jesus e a sua igreja tomaram lugar, assento à mesa. Meu Deus, a esperança, a esperança. Jesus disse, continua o texto nos dizendo, estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Estava ansioso para comer a refeição da Páscoa antes do meu sofrimento. Meu Deus, você está entendendo o mistério, igreja? Você está conseguindo digerir o mistério que Deus já está começando a desvendar no seu espírito? Você já consegue entender tudo que Deus está ministrando ao seu coração nesta noite? Pois eu lhes digo, versículo 16, agora não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Irmãos, há uma unção de Deus descendo neste lugar. Há uma presença de Deus tão gloriosa neste lugar, que eu não sei se eu vou ter condição de entrar tudo aquilo que o Espírito de Deus está trazendo dentro da minha alma neste momento. Mas eu te convido, igreja amada do Senhor Jesus, fica comigo nessa dispensação do Espírito Santo, Rabá Súbia, porque eu tenho certeza que aquilo que Ele está ministrando dentro do meu coração, Ele vai gerar no seu coração neste momento, porque o Espírito que atua aqui, Ele está atuando agora. Onde você está? A esperança para você, a esperança para a igreja. O texto que nós lemos, como eu disse, meus amados, nestes poucos versículos, ele retrata, ele nos mostra a dimensão dessa certeza, dessa esperança que nós guardamos dentro do nosso coração. Já estava bem próximo de Jesus ser levado como cordeiro. Como um cordeiro, Jesus já estava bem próximo a ser entregue como sacrifício por mim, por você, por toda a humanidade. Já estava às portas de Jesus encerrar o seu ministério. Já estava às portas, igreja, de Jesus declarar a nossa vitória. Já estava às portas de Jesus levar sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso pecado, o nosso castigo, a nossa condenação. Já estava às portas de Jesus se fazer sacrifício por nós. Já estava às portas de Jesus declarar para as trevas: ó morte, onde está a morte? Já estava às portas de Jesus entrar nas partes baixas da terra e arrancar das mãos do inferno a nossa vitória e de nos dar a esperança. Já estava às portas de Jesus abrir o caminho. Já estava às portas de Jesus rasgar o véu de alto a baixo e nos dar acesso, liberdade ao trono de Deus. Já estava às portas das profecias se cumprir. Já estava chegando o momento. Seu ministério já havia encerrado. Tudo aquilo que ele veio para executar a favor das nossas vidas, já tinha sido feito. E agora restava a consumação de todas as coisas, que seria a cruz. A cruz que era minha, que era sua. Ele foi para aquela cruz, para que hoje eu e você pudéssemos declarar para a nossa alma e declarar em alto e bom som para o inferno, para o inimigo das nossas almas, para as potestades infernais, que temos a esperança, e essa esperança é Cristo Jesus ressurreto. Aleluias. Já estava às portas de tudo ser consumado. Ele já havia feito a sua obra. Ele já havia realizado a sua missão, curado, libertado. E agora
Ele ia para aquele madeiro para nos salvar, para nos resgatar, para nos trazer de volta para o lugar de onde Ele nos criou, para o lugar de onde o inimigo queria nos arrancar. Está consumado. Estava à porta, estava já nas portas de tudo ser consumado naquela cruz, através deste Cordeiro de Deus, Jesus, o Filho único de Deus. E agora, meus amados, no dia da celebração da Páscoa, e neste dia da celebração da Páscoa, era comum, a lei assim trazia esta cerimônia, onde o cordeiro, ele era sacrificado. E nesse dia, o dia da Páscoa, este cordeiro, Jesus, seria sacrificado. E então ali, naquele dia da Páscoa, Jesus então dá uma ordem aos seus 2 discípulos, Pedro e João. Vão preparar a refeição para a Páscoa. E eles então perguntam: mestre, onde nós vamos preparar esta refeição? E ele então começa a declarar, e ele diz: olha, vão, quando vocês estiverem lá no caminho, haverá um homem com um cântaro, com um vaso de água nos braços, carregando. E ele vai vir até vocês e vocês vão, sigam. E quando chegar onde ele entrar, vocês entrem. E quando chegar dentro daquela casa, vocês vão dizer para o dono da casa: o mestre mandou perguntar onde está o local para ele fazer a refeição da Páscoa com seus apóstolos. E ele então vos levará e vos mostrará. E assim, tal como Jesus havia dito, eles assim fizeram. E lá estava tudo preparado, o cenário preparado, tudo mobiliado, tudo pronto. Eles só tiveram que preparar a refeição. E meus amados, eu quero parar aqui um pouquinho antes de continuar, porque o mistério aqui é grande. Olha só que coisa gloriosa, fiquem ligados, meus queridos. Eu disse isso certa vez e vou repetir sempre quando for necessário. Nada que Deus faz, nada que o nosso Senhor realiza, meus amados, é sem um propósito. Quando nós meditamos na Bíblia, nós encontramos alguns pontos que a gente fica um pouco sem entender o porquê disso, o porquê daquilo, mas tudo Deus tem um propósito, Deus tem um porquê, Deus tem uma resposta, Deus tem algo profeticamente para ministrar nas nossas vidas. Aleluias! E agora nós encontramos aqui, eu quero deixar isto bem claro para os amados irmãos, quando Jesus aqui, ele manda os seus discípulos irem a este lugar que já estava ali mobiliado, preparado para aquela refeição. O que nos dá aqui, meus amados, algo que o Espírito de Deus nos faz entender neste momento, fiquem ligados, delabá, sub, anai, nos cantorébias, que neste momento, meus queridos, o Senhor está nos fazendo entender que há também algo sendo preparado para a nossa refeição com o Pai. Só que agora, meus amados, não é mais os discípulos que estão preparando este lugar para a refeição. São os anjos do Senhor nos céus, aleluias. Irmãos, eu vou repetir isso para que você dê glória. Os anjos do Senhor estão na eternidade, no reino eterno do Pai, preparando os assentos, preparando a refeição, preparando este grande momento, preparando este banquete, aleluias. Você pode dar um glória a Deus? A esperança. Pastora, mas está tão difícil. Está tudo tão difícil, mas o Senhor continua dizendo: há esperança. Ah, meus queridos, quando nós caminhamos, olhando apenas para este lugar, quando nós caminhamos focando apenas nisso aqui, nós perdemos, meus amados irmãos, o nosso referencial. Mas quando nós andamos caminhando e olhando para o alto, o autor e consumador da nossa fé, nós conseguimos entender o grande mistério dessa esperança que Jesus nos garantiu. Aleluias!
E é para este lugar que o Senhor está nos chamando nesta noite. É andar olhando para este lugar, para o autor e o consumador da nossa fé. Se você olhar para a circunstância que está diante dos teus olhos, você vai sucumbir. Você não vai conseguir resistir. Você não vai conseguir com a sua caminhada. E você não vai conseguir chegar. Mas se você começar a olhar para o alto, para o autor e o consumador da nossa fé, você será revestido deste poder, e a circunstância, elas ficarão para trás, e você avançará bravamente, confiadamente, nessa esperança que Jesus declarou para mim, para você e todos aqueles que assim crê no seu sacrifício de redenção. Aleluias! Os anjos estão preparando agora esta refeição, esta glória, esta mesa, o lugar à mesa, o assento. Meu Deus, que coisa gloriosa! E quando eu vejo isso, amado, sabe o que eu tenho assim um pequeno deslumbre? Sabe quando você chega em uma festa e você vê ali uma mesa ampla, os lugares muito bem organizados, mas em cada cadeira, em cada assento, há uma placa escrito reservado, reservado, reservado. Irmãos, eu posso ver isso com os meus olhos espirituais. Há um lugar reservado na mesa para mim, há um lugar reservado na mesa para você, e não é uma mesa qualquer, é uma mesa com o Pai, no reino celestial, aleluias. Não estamos, meus irmãos, à deriva, estamos caminhando para este lugar que o Senhor nos reservou. E seguindo, meus amados, os discípulos então preparam ali aquela refeição. Tudo preparado, tudo prontinho para a hora da última ceia que o nosso Senhor irá realizar junto com seus discípulos. Tudo pronto. E agora, meus amados, a Bíblia diz que quando chegou a hora, quando chegou o momento, quando chegou exatamente aquele momento da celebração da ceia, Jesus ali junto com seus apóstolos, eles tomam lugar à mesa. E Jesus então diz, olha que coisa linda, estava ansioso para comer da refeição da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Amados, imagine só você. Olha que coisa, meus queridos. Olha que coisa mais tremenda. Jesus já sabia que estava já às portas. Ele ser levado para aquele madeiro, humilhado, escarnecido, esbofeteado, pisoteado. Irmãos, ele sofreu a mais terrível dor, humilhação que todos nós possamos imaginar, jamais conseguiríamos imaginar. O que o nosso Redentor sofreu por amor a nós. E ele já estava ali ciente que os momentos já estavam às portas. Mas olha o que ele diz aqui, meus queridos. Eu estava ansioso para comer com vocês essa última refeição. Irmãos, olha que coisa, o que isso nos mostra. Olha que amor, meus amados. Jesus naquela cruz, ele declarou o seu amor, meus amados, como a Bíblia diz, um amor tal, um amor que não consegue se descrever, um amor que não há ninguém capaz de descrever. Este amor, ele demonstrou naquela cruz, por mim, por você e por toda a humanidade.
Mas antes, meus amados, dele ir para aquela cruz, demonstrar deste amor, porque ele já tinha demonstrado este amor quando ele submeteu, descer a este mundo em obediência e ser entregue por mim, por você, por toda a humanidade. Ele já estava declarando o seu amor quando ele estava ministrando, curando e operando as suas maravilhas. E ele estaria também demonstrando o seu amor naquela cruz, como nós descrevemos. Mas agora nós vemos também aqui neste lugar, nesta mesa, ele demonstrando o seu amor. Ele já estava bem perto deste sofrimento. Mas olha o que ele diz. Eu estava ansioso para participar com vocês, para comer junto com vocês dessa última refeição. Irmãos, um homem de dores, um homem de sofrimento, um homem que estava prestes a ser levado para aquela cruz, com seu coração saltitante de alegria por participar da última refeição com seus discípulos. E meus amados, sabe o que o Espírito de Deus ministra no meu coração? Ouça isso, porque vem da parte dele para o meu coração e para o seu nesta noite. Jesus, ouça isso, ouça, Jesus, ele está ansioso para a chegada da sua noiva. Jesus está ansioso para este dia, para sentar conosco naquela mesa, neste lugar que está reservado, aleluias. Irmãos, talvez você esteja dizendo, pastora, como que você pode dizer isso? Amado, se aqui, Jesus, ele já estava sentindo este contentamento, esta alegria, de participar desta última refeição próximo ao seu sofrimento. Imagine agora, ele glorificado, ele exaltado, triunfantemente, resistiu, morreu, ressuscitou, reina para todo sempre, está ansioso para rever a sua igreja, rever a sua noiva, para sentar conosco na mesa. Meus queridos, quantos talvez te menospreza, quantos talvez não te dá nenhum valor, quantos talvez olha para você como se você fosse qualquer coisa. Mas Jesus não nos vê desta maneira, Jesus não te vê desta maneira. E assim como ele estava ansioso por aquela última refeição antes do seu sofrimento com seus apóstolos, ele continua com a mesma ansiedade ainda muito mais intenso para este grande momento, este grande encontro que haverá, a noiva com o cordeiro, aleluias, onde nós entraremos para as bodas e nos assentaremos nesta mesa e celebraremos, aleluia, a nossa vitória, a vitória da igreja. Oh, Rabassúbia, se você está entendendo o mistério, dá glórias a Jesus. E olha só o que ele continua dizendo: pois eu lhes digo agora, que não voltarei a comê-la, até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus estava dizendo: olha, essa é a minha última refeição com vocês, antes do meu sofrimento. E eu já estava ansioso por este momento, ansioso por estar ali com eles, e ansioso para que já fosse para aquela cruz, para aquele martírio. E agora, meus amados, ele declara, ele nos mostra a esperança deste reino, deste lugar que nos aguarda, onde juntamente com ele, aleluias, nós assentaremos nesta mesa e desfrutaremos para todo sempre, eternamente da sua presença, e comeremos junto com ele, beberemos junto com ele.
e nos saciaremos da sua presença. Meus queridos, eu quero que você entenda nesta noite o que o Espírito de Deus, Ele está trazendo ao nosso coração. E eu volto a dizer para você, levanta a sua cabeça e começa a olhar para o autor e o consumador da nossa fé, para o autor da nossa fé, aquele, meus amados, que nos garantiu a nossa esperança de vida eterna, de morada eterna com Ele. Jesus está olhando o seu sofrimento, as suas dores. Ele venceu. Ele disse isso certa feita. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus nos dá força para vencermos o nosso Getsêmani, o nosso Calvário. Ainda há uma cruz a carregar, ainda há, meus amados, um Calvário a passar. E nós venceremos, porque não é na nossa força, não é na sua força, mas é na força do Senhor Jesus que nós venceremos dia após dia. E nós herdaremos este reino eterno. Naquele grande dia, aleluias, Jesus naquela cruz, Ele declarou, está consumado. Aleluias, aleluias, aleluias por este dia, aleluias, aleluias para todo sempre. E em breve, meus amados, nós, a igreja de Cristo Jesus, entraremos neste reino celestial. E nós também vamos poder dizer, está consumado. Como Paulo assim declarou, no final da sua carreira, no final já do seu ministério, ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele já estava aqui, caminhando para esta esperança deste reino eterno. Caminha, meus queridos, se esforce, siga mais um pouco, mais uma milha, caminha, porque o Senhor é conosco, Deus é contigo. Os anjos já estão celebrando nos céus, porque dentro em breve, bem pouquinho de tempo lá, a palavra nos diz lá no livro de Hebreus capítulo 10, um pouquinho, somente um pouquinho, já estaremos na glória. Bem perto está, meus amados. Paulo, ele nos dá essa garantia, ele nos mostra isso, que a nossa esperança está muito mais perto, a nossa salvação está muito mais próxima do que o dia que nós recebemos Cristo. Alabaçúbia! Já está faltando tão pouco, meus queridos. Não permita que nada venha te embaraçar na sua jornada. Não permita que nada venha roubar o lugar do Senhor na sua vida. Não permita que nada venha desviar a sua esperança de Cristo Jesus. E não segue caminhos vãos. Não segue esperanças falsas. Mas mantenha o seu olhar em Cristo Jesus. Porque este nosso Jesus, Ele está ansioso, aguardando o grande dia que a sua noiva, a sua igreja, entrará triunfantemente no seu reino e viveremos para todo sempre ali com Ele. Aleluias, aleluias. Que o Espírito Santo de Deus venha completar esta palavra no seu coração. Que a partir de hoje, quando as lutas vierem tentar te sucumbir, quando você se vê em um grande naufrágio, quando você se vê totalmente sem esperança, olhe para o autor daquela cruz, da nossa fé, e lembre sempre que há uma esperança, e essa esperança é Jesus. Que o Espírito de Deus complete ao nosso coração a sua palavra. Oremos ao nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai, agradecidos somos, ó Deus, a Ti, por essa esperança
que o Senhor trouxe ao nosso coração. Ah, Senhor, como caminhar, Pai, sem esta esperança? Meu Deus, o teu reino nos aguarda. A mesa já está preparada. O assento já está reservado. Nos ajuda, Senhor, nessa peregrinação. Sustenta-nos, ó Deus, nesta jornada. E nos ajuda, Senhor, a vencermos, ó Deus, e alcançarmos o teu reino. Senhor, obrigada pela tua palavra. Complete, ó Deus, ao nosso coração nesta hora. Em nome de Jesus. Amém, amém.